Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. A ideia é a gente fazer algo bem descontraído. Meu nome é Daniel, esse aqui é o Luciano, né? Nós somos os diretores fundadores da São Pietro Saúde. A ideia é a gente fazer algo dinâmico, algo rápido, né? Que fique bem interativo, mas iniciando, contar um pouquinho rapidamente da São Pietro, quais são os braços da São Pietro, e depois a gente se aprofunda um pouco mais na questão da gestão sênior da São Pietro. Tá? Então isso aqui é um resumo bem básico assim, dos 4 braços que a São Pietro está focado hoje. Tá? Começando, nós temos a parte de Uro e Oftalmo Centers, que são clínicas altamente especializadas com todas as subespecialidades em uro e oftalmologia, com equipamentos de ponta. A última que foi lançada foi agora no Max Plaza, em Canoas, no Hub da Saúde. Parte de Day Hospital, que a gente atua há mais de 10 anos já, que é a nossa sede aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II. Entrando na parte do Sênior, que é o que nós estamos aqui falando hoje sobre o Magnum. E a gente tem uma série de clínicas e equipes em hospitais também, né? A gente tem clínicas em Canoas, em Esteio, em Portão e equipes em diversos hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Então, para ilustrar um pouquinho da primeira parte que nós falamos, a gente vai... Com sede em Porto Alegre e clínicas em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a São Pietro Saúde possui atendimento em inúmeras especialidades, oferecendo aos seus pacientes a melhor experiência com atendimento de qualidade, inovação e humanização. Dentre os principais pilares, podemos citar a adoção constante de tecnologias de ponta, com atuação especializada e subespecializada. Uro e Oftalmo Center. A São Pietro Uro e Oftalmo Center conta com uma das maiores áreas de empreendimento Hub da Saúde Max Plaza em Canoas. Focada em urologia e oftalmologia, com profissionais médicos altamente qualificados em todas as subespecialidades, trabalhando em equipe com tratamentos de forma preventiva e precoce em todas as patologias. A São Pietro Uro e Oftalmo Center automatizou processos, dando ao profissional da saúde mais tempo para cuidar dos pacientes, através de softwares integrados, propiciando prontuários eletrônicos com laudos, imagens e gráficos, possibilitando um retrato da saúde do paciente, indo além a projeções e cenários. Facilidade de acesso a todos. Consultórios modernos e exclusivos. Flexibilidade no agendamento de consultas e procedimentos. Tecnologia de ponta com equipamentos e a chancela da Zeiss Reference Center. Uro e Oftalmo Center Litoral. Um novo local a partir de 2021. O maior e mais importante complexo de saúde do Litoral Norte irá contar com uma unidade São Pietro Uro e Oftalmo Center, proporcionando uma experiência única em saúde para uma população que merece. O São Pietro Prime Day Hospital foi idealizado para estar à frente de seu tempo, atendendo diversas especialidades. Possui uma estrutura moderna e equipamentos cirúrgicos de alta tecnologia para os mais diversos procedimentos. Eu me sinto muito à vontade em trabalhar e trazer meus pacientes aqui para São Pietro, porque tem toda essa retaguarda, tanto da equipe profissional, uma enfermagem de qualidade, a equipe de anestesiologia que traz muita segurança para o paciente, mas também toda a questão de tecnologia, material, instrumental, que é muito completo aqui na São Pietro. É composto de salas cirúrgicas e ampla sala de recuperação com suporte semi-intensivo. Possui atendimento em ortopedia e traumatologia em todas as suas subespecialidades. O pronto atendimento em urologia é um grande diferencial na capital. Um serviço exclusivo para pacientes com urgências urológicas que necessitam de atendimento especializado resolutivo, como, por exemplo, cólica renal e outras patologias que demandam atendimento rápido. Prazer, eu sou a Ingrid, trabalho aqui na São Pietro Prime Day Hospital. Cuidamos dos pacientes com carinho, zelo e humanização, e a nossa equipe preza por isso.
O São Pietro Prime Day Hospital se destaca por ter o menor trauma psíquico. Também conta com uma taxa de infecção hospitalar abaixo de 1%. Sou paciente há algum tempo da São Pietro Day Hospital por um motivo muito simples, né? Eu tive câncer de próstata e tive que resolver esse problema. Então, o atendimento da São Pietro Day Hospital é mais que nota 10. Eu tive a doença, infelizmente, mas Deus me encaminhou para que eu encontrasse um local que me acolhesse com tanto amor e carinho como a São Pietro Hospital. Então, pessoal, o mundo está mudando muito rápido, né? E o que a gente tenta sempre fazer, o que a gente faz é isso, é estar à frente ao seu tempo, como foi falado no vídeo ali, né? Então a gente procura otimizar processos, fluxos, onde antigamente se pensaria que hoje para se conduzir uma estrutura de saúde, um hospital, um residencial senior living, você tem BIs acoplados, sistemas para você computar dados, né? Então é assim que a gente pensa e é assim que a gente consegue fazer com que as nossas unidades proporcionem o melhor do bem-estar para o cliente, para que a pessoa possa focar na pessoa, né? Então toda a parte sistêmica fica trabalhando por trás para que isso aconteça. E coisas diferentes, coisas únicas. Nós temos o único pronto atendimento de urologia do Rio Grande do Sul, né? A gente lançou agora todas as unidades da São Pietro, seja no litoral, seja na capital, seja no interior, prontuários integrados, ou seja, em qualquer unidade que você passa, você tem acesso a todos os seus exames, todo o seu histórico, né? Então a gente sempre está buscando certificados de excelência nos atendimentos e nos processos. A gente tem uma parte social muito interessante também. A São Pietro é o maior prestador do SUS do Rio Grande do Sul em oftalmologia. A gente tem parcerias com o Exército, né, com outras instituições também que a gente procura ajudar aqui em Canoas. E isso tudo vai fortalecendo a nossa experiência e a forma de se fazer gestão, né? Então, agora que acaba resultando nisso, né? Esses são os nossos números, são números expressivos. Aí, em 2019 a gente realizou mais de 135 mil consultas, mais de 22 mil procedimentos e mais de 95 mil exames, né? Então são números aí que demonstram a grandeza e todo o potencial ainda que a São Pietro tem pela frente. Agora já entrando aqui na parte do Senior Living, né? Que é algo extraordinário, algo que realmente algo que está muito à frente do seu tempo, porque está vislumbrando os dados que estão sendo demonstrados aqui, né? A população está cada vez envelhecendo mais, né? O Brasil já é o sexto país com mais idosos, vai ser o sexto país com mais idosos no mundo em 2050. Então, assim, a nossa pirâmide etária está mudando. E não é só, então assim, produtos novos, serviços novos precisam ser idealizados e concebidos para essa população, né, que está cada vez mais diferente. A expectativa de vida crescendo, ou seja, todos nós vamos viver cada vez mais e vamos viver mais e precisamos viver mais com qualidade, né? Então, como que a gente consegue isso? Tendo um bom embasamento da saúde, né? As famílias cada vez menores, né? Então, assim, antigamente, né, eram vários irmãos, então um irmão cuidava do pai, outro irmão cuidava da mãe. Essa realidade está mudando, né? O mercado de trabalho está mudando, todo mundo está trabalhando muito, o que vai cada vez mais nos direcionando para um empreendimento como o Magron, né? Que não é que é algo totalmente pensado e idealizado para essa realidade, que isso já é uma realidade, né?
Falando um pouco das despesas com a saúde, que vem aumentando também, o Luciano vai continuar a complementar. Quando a gente começou a idealizar o Magno, que a gente conversou com a ABF a primeira vez, a gente já tinha uma ideia, e hoje já é uma realidade, que as despesas com a saúde vão aumentar. Então, hoje a gente tem projeções aí que em 10 anos, o que hoje representa 9% do PIB, vai virar 23%. Por que isso é importante? Quando você fala em melhor idade, quando você fala em pessoas idosas, obrigatoriamente você tem que pensar em prevenção, né? Então, não adianta você ter um lugar onde você vai querer trazer saúde se você não falar em prevenção. Então, dentro dessa realidade de residencial sênior, a gente tem que perguntar quem vai cuidar de quem. Porque às vezes o residencial sênior não é simplesmente a pessoa vai lá para passar um período da vida dela, às vezes ele vai lá para ter um período em que ele vai também fazer com que a família, né, se acomode e que traga novos ares para essa família. Um exemplo, às vezes um idoso sofre um AVC, a família não está preparada para isso, e ela precisa de algum lugar para se preparar esse idoso ter uma reabilitação, ele ter onde ser cuidado, e esse é um lugar de um residencial sênior. Né? Fora aqui do Brasil, nós temos vários exemplos que funcionam muito bem. Infelizmente, ainda aqui no Brasil, a gente tem esse tabu com a terceira idade. A terceira idade sempre foi tratada de uma maneira assim, tá ficando velhinho, fica em casa, vai fazer qualquer coisa. E em frente a isso, em outros países, nós temos uma realidade completamente diferente. Nós temos, às vezes, residencial sênior só de pessoas que vão para lá simplesmente para viver junto e viver numa comunidade de terceira idade. Então, quem vai cuidar de quem é muito importante. Como o Daniel falou, as famílias estão diminuindo, né? Cada vez mais é pensado em que as famílias têm que prover, né? E às vezes essa pessoa idosa ela não tem aonde ir. Então o pensar de quem vai cuidar do idoso é muito importante. A primeira coisa que a gente tem que pensar num residencial sênior, numa gestão, é a prevenção. Então o Magno está sendo pensado justamente para isso. Para além da gente cuidar do idoso, nós também trazermos prevenção, nós trazemos saúde para esse idoso, nós temos também uma referência de reabilitação, uma referência da gente cuidar desse idoso. E isso hoje, com a tecnologia, com tudo que nós temos à disposição, a gente vê, tem idosos que têm uma saúde melhores do que muitos jovens de 35, 40 anos, né? Então, por quê? Porque eles estão cuidando, estão prevenindo, né? Então, a ideia, um dos alicerces primordiais da nossa gestão vai ser focado na prevenção. O segundo alicerce é o cuidado, né? Não tem como você ter um residencial sênior sem ter cuidado. Então, você cuidar é o quê? É você tentar dar para a pessoa todos os subsídios para que ela se sinta bem, né? O bem-estar é muito... E aí você tem a individualidade de cada pessoa, né? Então, o cuidado é a segunda base importante que nós vamos ter dentro da gestão. E, é claro, um cuidado com a prevenção, nós vamos ter o quê? Uma qualidade de vida, né? Que isso vai fazer o quê? Felicidade, tudo aquilo que a gente sabe que traz bem-estar à pessoa, né? Cada vez mais a gente tem trabalhos mostrando que o desenvolvimento, você estimular o idoso da parte psicológica, traz uma melhoria muito grande, né? Então, hoje, a gente sabe que nos próximos anos nós vamos ter uma revolução dentro disso, né? Os últimos congressos que tiveram de geriatria, de psicogeriatria, mostraram que tem muitas coisas que vão mudar nesse pensar de como cuidar do idoso, de como fazer com que ele se desenvolva. Porque hoje a gente vê o quê? Às vezes eles ficam se convivendo entre eles e isso vai, às vezes, até amargurando a vida deles. Então, existe hoje até projetos em estimular o convívio entre o idoso e pessoas mais jovens, em crianças, para as crianças também entenderem o que é a vida deles no dia da manhã, respeitar, né, que hoje ainda tem alguns tabus que têm que ser quebrados na nossa sociedade. E por que que a gente pensa que muitas coisas vão mudar? Porque a tecnologia mostra isso para a gente, né? Isso daqui está representando que muitos perguntam como que vai ser a gestão. Né? Nós temos um alicerce de como vai ser a gestão, mas uma das coisas que nós vamos querer usar muito é a tecnologia. Porque a tecnologia hoje aliada à gestão faz com que a gente consiga andar na frente de muitos problemas. E aqui está o exemplo do telefone, que é um exemplo, mas se a gente olhar, durante quase 100 anos não teve mudança nenhuma no telefone. Né? Muitos de vocês tiveram contato com celular, né, quando já tinham 20, 30, 40 anos. E se a gente parar para pensar de 73
Até hoje o celular se transformou de um telefone num computador que você carrega tudo dentro dele. E o que em 4 anos pode acontecer? A pandemia está aí também para responder isso. Quem imaginaria hoje que nós estaríamos aqui conversando com um monte de gente ao mesmo tempo assistindo, nós nos comunicando com lugares diferentes, fazendo reuniões em outros países, estando aqui no Brasil. Então a tecnologia é uma coisa que movimenta muito rápido e que a gente tem que estar antenado a isso, porque é a própria tecnologia que vai nos dar o quê? Subsídios para a gente conseguir trazer tudo aquilo, a prevenção, o cuidado, a qualidade de vida para dentro do residencial sênior, né? Uma das coisas que nós vamos trabalhar muito é a telemedicina, então nós temos uma base de telemedicina. O que a telemedicina permite? Você andar na frente. Às vezes a gente nas nossas unidades, às vezes o paciente chega, ele precisa de um especialista. O especialista não está lá naquele momento, mas com telemedicina você consegue fazer o contato de um colega com o outro, desse paciente com o familiar. Então, toda essa tecnologia ela vai trazer benefícios tanto para a gestão quanto para o próprio sênior que vai estar dentro desse complexo, né? E é claro, por que a gente vai fazer isso? A partir do momento que alguém traz um familiar, traz um sênior para dentro de um complexo desse, o que ele está querendo? Zelar a vida dessa pessoa, fazer com que ele tenha qualidade, né? E o que nós temos que ter nisso? Nós temos que monitorar essa pessoa, nós temos que analisar esse monitoramento que vai ser feito, né? Para quê? Para prevenir e cuidar, né? Você vai ter que prevenir que ele não tenha adoecimento. A gente sabe que com o tempo o nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo, ele envelhece e precisa de cuidados. Mas se a gente prevenir, se a gente cuidar, a gente vai fazer com que essa régua ela vá lá para frente. Tanto que isso é um exemplo que a nossa expectativa de vida está crescendo. Há 40 anos atrás nós tínhamos expectativa de vida de 60, no máximo 65, 70 anos. Hoje, falar em 100 anos, né? Tem muitos trabalhos que mostram que hoje, por exemplo, está nascendo a criança que vai viver 110 anos. Né? Por quê? Porque nós estamos nos cuidando, nós estamos prevenindo, nós estamos tratando as doenças. Então, esses são os alicerces que nós pensamos como uma gestão inovadora, né? Então, essa é a ideia que a São Pietro tem. E esse projeto foi tão entusiasmante, foi tão, assim, que nós pensamos nele todos os dias da nossa vida por causa do conceito no qual ele foi construído, né? É um conceito que nós queríamos para nós, né? Ou seja, morar em um lugar que tem todos os atrativos de um hotel 6 estrelas, ou seja, você tem piscina, você tem salão de jogos, você tem cinema, você tem uma estrutura de primeiríssima, algo que não existe dedicado a esse público sênior hoje no nosso país. E com todo o cuidado e todo o respaldo da tecnologia e de fluxos de estudos e toda a medicina em volta para que você possa viver com qualidade de vida. O que a gente quer? A gente quer aproveitar a nossa vida. Eu quero aproveitar até meus últimos dias com qualidade, né? Então é isso que nos entusiasma muito, muito mesmo nesse projeto, porque é algo que nós queremos para nós e para as outras pessoas também, né? Então, só indo agora aqui para o último slide, como é que a gente consegue, né, construir isso, né? O Senior Living Magnum está bem no centro dessa roda, né? Onde a gente, com vários alicerces, a gente consegue construir, né, além da estrutura física que nós já ressaltamos aqui, como que a gente faz essa parte da medicina? A gente consegue integrar vários alicerces que nós já temos, que, por exemplo, a parte de um corpo clínico extenso em diversas especialidades. A gente tem mais de 250 médicos que trabalham na São Pietro em diversas especialidades médicas. Se eu integro isso com telemedicina, poxa, o geriatra está aqui passando a sua visita, ficou com alguma dúvida na ortopedia, na subespecialidade de ombro, entra em contato através da telemedicina com o especialista de ombro, né? Centro de Ensino e Desenvolvimento, isso é algo que a gente insiste muito, muito, muito e que a gente vê que dá muito resultado, não é só na nossa área, treinamento. Então a gente treina muito toda a equipe de enfermagem, toda a equipe de técnicos, a parte administrativa. Então a gente tem um centro de treinamento mesmo, nós, dentro da nossa sede administrativa, também agora interligado, né, para que possa fazer via web nas outras unidades, e a gente
valoriza muito essa parte de processos, de treinamento, tecnologia e inovação, né? A gente sempre está atrás dos melhores equipamentos e dos melhores sistemas. O sistema hospitalar que nós usamos é benchmark de mercado, você citar, é o mesmo software que o Hospital Moinhos de Vento utiliza, né? A gente faz uma gestão administrativa integrada. O que isso possibilita? Diminuição, ganhos de escala, ou seja, a gente tem uma central, que é onde a gente consegue ter uma central de compras, uma parte de faturamento financeiro, toda a parte administrativa que eu consigo utilizar para as outras estruturas, né? Então a gente faz, a gente tem equipes em diversos hospitais. O que isso traz? Troca de informações, né? A gente está sempre em comunicação não só com os nossos próprios médicos, mas com médicos de outras instituições, né? Por exemplo, lá no Max Plaza também a gente ficou referência da parte de urologia e oftalmologia. Você tem que estar sempre bem diante dos seus pares também, né? Então a parte de day hospital, a gestão de um bloco cirúrgico é algo extremamente complexo, né? Então você gerir as rotinas, os processos, os fluxos de um centro cirúrgico é algo que você constrói, que você vai aperfeiçoando, e são processos e fluxos que você também traz para dentro de um residencial sênior, né? Tem todo o cuidado geriátrico também que está sendo sempre totalmente estudado, desde o shampoo, qual o shampoo que eu tenho que usar no idoso para que não irrite o olho desse paciente, né? No caso, né, que são vários níveis, né? Tem alguns que precisam de um cuidado mais avançado, que é isso, né? Qual tipo de medicamento que é mais indicado, né? Então tudo isso tá tudo bem protocolado para que a gente consiga oferecer uma medicina de altíssima qualidade atrelado com a estrutura de hotel mais do que 5 estrelas que o Senior Magnon Living vai possuir. A gente tem um vídeo, o primeiro vídeo que a gente fez do Magno aqui, né, do Residencial Sênior, e a gente vai passar para vocês aí que é um pouquinho desse DNA que a gente quer trazer, né, do que a gente vai buscar nessa gestão de Senior Living aqui. Obrigado. Eduardo, quer falar? Não, acho que está perfeito, gostamos muito, maravilhoso, né? Estamos bastante alinhados desde o primeiro momento, né, Luciana e Daniel, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, claro, alguma dúvida... Por favor, fiquem à vontade. Uma cliente falou nos Estados Unidos, ela falou que para mim, que nos Estados Unidos lá, eles não estão criando nem escolas infantis mais, eles não estão construindo, eles estão construindo já sênior residência. A maioria está construindo, porque a população está envelhecendo, né? Sim. Sim, é um dos... Tem a demanda maior, no caso, escola infantil, construção... Sim, lá o Senior Livings já tem uma questão muito mais avançada, até de redes, né? Sim. Então, por exemplo, você pega uma rede Sonata, eles têm redes até com, por exemplo, dependendo do seu grau, né? Que os idosos você enquadra em grau 1, grau 2 e grau 3, né? Então, existem alguns que são direcionados já para o público 1, para o público 2, e você consegue permear entre também os diversos, né, senior livings, por exemplo, você quer ir para, ou de acordo com a sua idade que vai passando, ou até se você quer conhecer um diferente, você sai de um, vai conhecer outro para conhecer. Então, é algo que realmente
está muito mais avançado que aqui, mas eu fico muito feliz porque agora teremos aqui no Brasil também, né, através do Magnum, algo com um empreendimento e uma gestão com esse conceito, com um conceito de realmente viver a vida, não de você ficar num quarto vendo televisão, né? Sim. Então é isso, a gente tem, são inúmeros projetos, o Luciano adora música, a gente também já viu a questão de ter, né, e a gente já tem músicos que querem vir tocar aqui, né? Então, assim, se a gente ficasse falando aqui, porque a gente está pensando no cuidado de cada ponto que a gente pode agregar na construção da felicidade das pessoas que vão morar aqui. A gente tem um espaço super bacana para música, é o rooftop lá, né? Sim, no rooftop. Música ao ar livre, né? Então... Tá em época de Natal, assim, é bacana, né? Já tem essa coisa da época de Natal também tem todo um sentimento. O idoso tem uma coisa, né, de ler, acho que da memória e tal. Não, mas é que a realidade no Brasil ainda eu fiz minha formação em São Paulo e eu dava plantão na época da residência. Eu via famílias levando os idosos no hospital, falando que tinha um problema, para a família poder viajar e deixar o idoso sozinho no hospital. Então, assim, essa é a realidade que nós temos no nosso país, que é a realidade da cultura até, né? Então, a gente conversa muito com o Eduardo e a gente acaba vendo, assim, é uma quebra de paradigma também no pensar do cuidado do idoso e o Magno tem tudo isso, né? Então, muitas vezes você fica pensando, mas como que vai ser tudo isso, né? São tantas quebras de paradigmas que só o tempo vai dizer aonde que vai chegar, né? E esse pensar no idoso, acredito que vocês já tenham feito uma análise, né, do projeto como um todo, de quantos pacientes vão ter aqui internados, não digo que é paciente, né, muito bem. Como é que está estruturada a equipe? A equipe que vocês vão ter no residencial fixo aqui. O que vocês estão pensando, como é que vai ser? Eu quero entrar no cuidado. Tá. Tá? Então, a ideia é ter uma equipe geriátrica que vai passar aqui diariamente, né? Não vai ter um fixo aqui? Não, vai ter uma equipe que vai ficar responsável, né? Dentro disso vai ter, então, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos e a equipe de cuidadores, que você vai dividindo em nível 1, 2 e 3, isso depende de cada nível, né? Essa equipe de geriatras, eles que vão dar o suporte do que vai acontecer. Daí, a ideia é o quê? Cada residente que vai entrar, ele vai passar por uma avaliação. É essa avaliação que vai nortear o que vai ser feito com ele. Quem que vai fazer essa avaliação vai ser a equipe de geriatria. Outra coisa que nós vamos ter é o seguinte, o paciente tem um geriatra que acompanha ele e ele quer que esse geriatra acompanhe ele aqui dentro. Isso também vai ser permitido. Hoje isso não acontece no natural, mas a gente vê o seguinte, às vezes a informação que esse geriatra tem que já acompanha é muito mais importante do que eu falar, não, tem que ser... Então, assim, a ideia é ter uma integração. Como que vai ser aí cada patologia, né? Cada uma das... Você pega um paciente DPOC, com uma DPOC grave. É óbvio que ele vai ter que ter um cuidado digamos assim, um acompanhamento médico, quem sabe todo dia. Diferente daquele que tem uma hipertensão leve, que vai ficar aqui no nível 1, que vai estar fazendo as atividades, que vai estar, né, passando, digamos assim, tendo todas as atividades do dia sendo feitas, que às vezes ele vai precisar de uma avaliação uma vez por semana. Isso daí, porque também tem aquilo, o sentimento que o idoso tem a partir do momento que ele tem, todo dia o médico está vendo ele, também, será que eu estou doente? Então tem uma parte psicológica que tem que ser trabalhada junto com o cuidado, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado e aí vai ser analisado no dia a dia, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo. Cada um, a gente tem que pensar no indivíduo como único. E a partir dele a gente vai definir o que vai ser feito. Isso, eu acho que o Luciano colocou muito bem a parte do atendimento individualizado, né? Então, o primeiro protocolo que a gente instituiu é uma avaliação bem apurada, tanto da parte psicológica, que é importantíssima, né? De a gente ter um acompanhamento, e a parte psicológica não só para quem está aqui, às vezes é muito para a família também, tá? Então o tratamento é ser bem individualizado com o acompanhamento da equipe geriátrica e com o suporte, como eu havia mencionado,
da equipe multidisciplinar também, ou seja, se ele precisar de nutricionista, óbvio que tem sempre um nutricionista, né? Toda a parte das outras, né? Se precisar de um endocrinologista, tem endocrinologista na equipe. Então, a gente conseguir trabalhar, né, individualmente de cada paciente, utilizando a estrutura do nosso corpo clínico para o melhor da saúde desse paciente. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é uma coisa que a gente fala desde do começo, que é uma coisa que a gente não abre mão, seja o paciente de classe AAA ou seja o paciente do SUS, é tratar com muito respeito, com muito carinho, que hoje em dia as pessoas falam muito em humanização. E a gente fala isso há 12 anos que a gente sempre fala, São Pedro é humanização e tecnologia. É nisso que a gente se atrela para conseguir dar um atendimento né, assim, bem centrado no paciente. E na parte administrativa, vamos dizer, do empreendimento, né? Acredito que vai ter algum gestor aqui dentro, alguém... Sim, tem toda a parte de gestão administrativa, né, que daí a gente tem porque devido à complexidade do Magnum, além da parte de cuidado, você tem toda uma parte administrativa que tem que ser cuidada, que é como se fosse um hotel. Então você tem que atrelar o conhecimento da parte hoteleira com a parte desse cuidado da medicina. Então aí entra toda a nossa parte que a gente tem de conhecimento da parte administrativa, que a gente tem um recursos humanos muito bem estruturado, que dá suporte para 7 unidades, 8 o ano que vem, que a gente tem a parte de toda uma questão já de um fluxo financeiro e de um software, né, para que isso não dê problema administrativo no dia a dia. E outra, a gente, né, uma coisa que a gente conversou com o Eduardo, por que né, São Pedro tem crescido, é uma empresa que cresce, por quê? Porque a gente consegue fazer uma medicina de qualidade e a gente consegue ter retorno com essa medicina, porque aqui a gente tem duas pontas, a gente tem que oferecer um serviço de extrema qualidade e também temos que ter um retorno na outra ponta, né? Então é essa gestão, muito bem colocada a tua pergunta, também não é só essa gestão, você tem que ter toda uma parte de gestão e de conhecimento administrativo, tá? Eu sou administrador de empresas, eu tenho mestrado em finanças, então assim, essa parte cai muito para mim. Então essa parte tem toda uma estruturação, sim, que a gente já traz essa bagagem dos fluxos e processos que a gente já tem, tanto desde a parte de faturamento até a parte de recursos humanos, até a parte predial, que você tem que ter toda uma prevenção, então tudo isso a gente já tem, a gente adora uma obra, então a gente já entende disso. Então e essa parte também é fundamental, eu acho que eu vou até acrescentar nas próximas da gente falar dessa parte administrativa. Obrigado. E o contrato da São Pietro aqui no hotel por 10 anos? Sim, né, Eduardo? 10 anos. Isso, são 10 anos. Na verdade, tu pode usar São Pietro. Sim. Pode ser, por acontecer alguma coisa, pode ser retirada da gestão por algum motivo antes disso. Aí tem uma série de cláusulas, né? Uhum. Mas o período de contratação é por 10 anos, que é o normal dentro de hotelaria e até para a empresa se familiarizar com o processo, aí ele amadurecer, né? E eu acho que uma coisa importante também na questão da gestão é que a gente antes de conceber o Magnum, a gente andou olhando muito o que o mercado praticava, o que ele oferecia às clínicas geriátricas que existiam uma coisa que chamou a atenção, justamente na tua pergunta, é a forma amadora como elas são geridas, essas clínicas geriátricas, tanto na parte médica como na parte administrativa, né? E até chega a ser uma categoria importante, como é a clínica geriátrica, com esse crescimento todo, a maneira como ela é gerida e a maneira como ela não se reinventou nesses últimos 40, 50 anos. Eles continuam sendo geridos da mesma forma que era 40, 50 anos, em lugares adaptados, né, com uma gestão amadora, em termos de processo, como o Daniel falou, toda a equipe de uma maneira, tu vê até pela própria apresentação dos lugares, né? Apresentação, nós não tem uniforme, as coisas muito grosseiras, assim, em termos de falha de gestão, né? Não tem hotelaria, né? Hotelaria não existe hotelaria. E até um outro ponto que a gente acha importante, que a gente vai ter que fazer forte aqui,
que é uma estrutura de marketing e venda do Magno, que eles também não têm essa credibilidade, até porque às vezes são pequenos e eles estão sempre com 90% de ocupação, eles não precisam nem vender o negócio deles, né? E aí esse é o marketing, tu te posicionar, tu ter uma marca forte, tá? E tu vender o teu produto, ter uma equipe de venda para os hospitais, ativa, né? Uma venda ativa, uma comercialização ativa, é importante, tem que ter, como tudo que a empresa tem. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer, na verdade, São Pedro vai fazer, a gente vai estar junto nesse processo, né? De tu estar junto com os médicos, junto com os hospitais, trazendo os médicos aqui, apresentando as potencialidades, né? Que a gente tem para oferecer, no sentido hoje a São Pedro já tem um pouco isso, né? Você já tem um pouco essa convivência, porque tipo, daqui a pouco o cara lá do Moinhos de Vento tem alguns pacientes que ele pode nos mandar para cá, né, que o cara não precisa ficar lá, né, e está sujeito à contaminação, etc. Né? Sabe, só para complementar, assim, eu acho importante ressaltar uma das coisas que eu converso com o Eduardo e que eu achei muito bacana dentro do planejamento do projeto, é que além de atender com excelência esse público da categoria sênior, ele está preparado para um eventual pós-cirúrgico, alguma... hoje, esse processo de recuperação pós-cirúrgica, né? Tu não precisa necessariamente fazer num hospital, tu pode vir para cá, acaba tendo um valor mais agradável e tem assistência igual amparado desde de fisioterapia, psicologia, nutrição e acompanhamento médico, né? Então eu acho que nesses moldes de negócio, isso eu acho interessante, porque a gente conversa bastante sobre isso, né? E vários clientes que já tiveram em outros países, principalmente já que a gente falou dos Estados Unidos, isso existe muito lá, né? E questionaram, e quando eu conversei com o Eduardo, eu fiquei surpreso positivamente com todo o conceito desse negócio e com a preparação que ele tem para esse tipo de nicho de público, né? Sim. Então, se hoje digamos que a gente tem em média uma ocupação de 90% das casas de longa permanência sem ter essas características, né? Se aqui nós estivermos 80%, 90%, a gente teria aí de 10 a 20% que a gente poderia atender ainda nesse nicho, né? Exato. Da vacância. Com certeza. Dando vazão a 100% de ocupação do empreendimento. Então, acho importante ressaltar isso, claro, porque tudo isso traz qualidade para o empreendimento, né? Então, ele é um empreendimento que, além dele ter uma estrutura semelhante a um spa, um hotel 5 estrelas, ele está preparado para dar excelência em atendimento para o idoso e, além disso, está preparado para um possível novo nicho de negócio. Sim. Se for necessário, né? Que não deve ser pela projeção de ocupação. Mas se, por alguma eventualidade, a gente quiser atender esse público, existe a possibilidade dentro do empreendimento. Sim, isso está no planejamento também. Isso é uma realidade, é uma coisa que cada vez mais vai acontecer, até por uma questão que a gente viu lá do custo de saúde. Então, além do custo da saúde, o custo psicológico e tudo que se envolve nisso. Então, uma coisa muito que a gente fala, assim, o que é fazer gestão? Então, que é uma coisa mais, assim, que a gente até fala, é ridículo às vezes o que acontece. Às vezes o idoso fica sem fralda porque a família não levou a fralda para ele. O que é uma fralda? É R$1. Mas o que essa fralda pode representar numa família? Então, o que a gente vê? Como a gente tem uma estrutura de compras, a gente consegue trazer até benefício para essa família que vai deixar o idoso aqui, porque a gente vai comprar em quantidade, diminui o custo de compra, que isso é uma coisa que existe já digamos assim, um padrão, e isso faz com que o quê? Você crie um vínculo melhor com a família, né? E você cria o quê? A tua gestão fique muito mais tranquila, porque você está no comando das coisas. Sim. E isso que você falou de hospital, é muito, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York tem um hospital que tem hotel do lado do hospital, o paciente faz a cirurgia, fica 2 dias internado, e o pós-operatório que ele vai para o hotel junto com o familiar e fica no hotel. Você tem a passagem do hotel para dentro do hospital, porque os hospitais estão se tornando muito caros, a estrutura hospitalar é cara. A gente que trabalha com isso, a gente vê 1 hora dentro de uma sala cirúrgica é um absurdo. Enquanto que, às vezes, o paciente fica 3 dias internado no hospital, o quê? Tomando uma medicação, e a pessoa indo lá ver ele de 4 em 4 horas. É isso que acontece. A gente vê muito a questão da oncologia, né, que está avançando muito, terapias oncológicas, que às vezes
A pessoa vem do interior ou vem de localidades longe de Porto Alegre e ele quer ficar em Porto Alegre em algum lugar que ele tenha um respaldo médico, uma assistência adequada. Então isso é algo que a gente a gente já viu até em casos de familiares de amigos nossos que passaram por esse processo, que queriam um lugar para ficar, um lugar com segurança, um lugar com respaldo, para não ter que ficar pegando estrada, indo e voltando toda hora que tivesse que fazer uma quimioterapia. Então, com certeza... Sim, isso acontece muito. Então, isso. E a parte do day use também, uma estrutura dessa, às vezes, alguém que tem, né, que tem que trabalhar, que daí essa pessoa pode passar o dia aqui para ter uma experiência, até para ir se adaptando depois a vir a ser um morador. Então, existem vários, né? A questão de você vai viajar, por exemplo, eu vou viajar, né? Eu quero deixar o meu pai em segurança, né? Tem também essa modalidade, você fica 15 dias aqui, né? Então, existem vários... Para a gente preencher esses 10% aí, a gente pensa... É interessante também a questão do familiar, né? Porque às vezes a gente pensa muito na questão psicológica do idoso, mas tem também a questão relevante do familiar. Nós temos um exemplo em casa, nós temos uma pessoa de 81 anos e para nós ter um projeto desse, tu poder ficar tranquilo, sabendo que o teu familiar está em segurança, né? Porque toda vez a gente vai dormir, a gente pensa assim, será que ele está bem? Será que está em segurança? E se ele passar mal até chegar um socorro, até ter uma assistência, até tu conseguir chegar num hospital, tu ter também uma estrutura, porque às vezes o idoso ele mora sozinho, então ele também estar num ambiente onde tu possa ficar tranquilo que ele tem uma atividade, ele tem aquela questão de que ele vai ter outras pessoas envolvidas, ele tem coisas para ele fazer, ele não está sozinho, isolado. E a questão dele estar num espaço também onde ele não sente que está numa casa de idosos, que eu acho que para nós é muito relevante. A gente fala isso em casa, mas colocar ele numa casa de idosos, parece que tu está abandonando a pessoa, tu está colocando ela num exílio. E aí não, aí tu parece que tá colocando ele num spa, né? Isso, tu tá colocando com ele certeza. lá num spa onde ele vai ter atividades, onde ele vai ficar tranquilo, onde ele tem assistência. E o familiar fica tranquilo também no dia a dia dele, porque ele sabe que se ocorrer alguma coisa, a pessoa vai ter toda a assistência necessária. Então entra muita questão psicológica, tanto do idoso que está utilizando, quanto do familiar, ficar tranquilo, por ter a tranquilidade de colocar a pessoa no ambiente onde ele tem tudo que ele necessita. Perfeito. Na verdade, até brincando, aqui ele vai querer vir para cá, né? Porque é quase um playground para ele, né? Nossa, uma programação, vamos lá na piscina, agora nós vamos lá no cinema, depois vai ter um bingo, né? Então, mas nós estamos quase querendo vir para cá. Tio, me bota lá. A pessoa vai, é uma opção de residência, né? A pessoa vai morar aqui, né? É diferente de sobreviver, que ela vai viver aqui, né? Hoje eu sei os exemplos que eu uso são de pessoas que a gente conversa diariamente aqui. Então, eu tive exemplos de pessoas que, eu fui com meu primo ver um local para o meu tio ficar, que ele está com uma doença degenerativa em um estágio avançado, não consegui aguentar o cheiro do lugar. Então, isso é muito mais do que dignidade, né? Porque o normal já seria dignidade. Isso é muito mais do que dignidade, né? A pessoa ela vai viver realmente aqui, ela vai ter lá o rooftop, que ela vai fazer encontros com a família dela, além da piscina, enfim. É muito bacana, assim, o projeto foi muito bem concebido. Assim. Mas o que a gente gosta é realmente de pensar você tem que pensar em o que faz um todo legal são os mínimos detalhes, né? A gente já está pesquisando quais são aquelas fragrâncias que disparam, tal. Então a gente estava vendo quais seriam, a gente já está testando qual é que vai ser a que vai se adequar melhor ao nosso público, ao ambiente, né? Tu vê, é o detalhe, né? Mas é isso. É que a gente não pode ficar dando todos os detalhes. Mas essas coisas que pegam. Então, a gente vai melhorando sempre. Então tá. Então tá, pessoal. Muito obrigado, viu? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns, obrigado. Obrigado.